Faremos nessa videoaula a correção da última atividade, onde as questões tratavam do conceito de refração. A primeira questão da Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. Um canhão de luz foi montado no fundo de um laguinho artificial. Quando o lago se encontra vazio, o feixe produzido corresponde ao representado na figura abaixo. Então você percebe aí o lago artificial, o canhão luminoso, no fundo desse lago, o lago vazio, então nós temos que o canhão, que a luz ela vai sair em linha reta. Bem, quando cheio de água, uma vez que o índice de refração da luz na água é maior do que no ar, o esquema que melhor representa o caminho seguido pelo feixe de luz é qual deles? Então, na verdade, eu quero saber o seguinte: se eu colocar água nesse lago artificial, lembrando que o índice de refração da luz na água é maior do que no ar, qual é o trajeto seguido pelos raios luminosos? Bem, o que a gente percebe? Como a luz ela vai passar de um meio mais refringente para um meio menos refringente, então ela vai se afastar da normal. Ela vai se afastar da normal, mas percebam que os raios de luz mesmo aí não tendo água no tanque, esses raios de luz eles são divergentes. Como eles são divergentes, na hora que eles se afastam da normal, eles continuam divergentes, certo? Desse modo, então, o ângulo de incidência ele vai ser menor do que o ângulo de refração. E aí você percebe, a partir daí, que ele vai se afastar da normal pelo que eu falei. Bem, desse modo, além disso, os raios são refratados de forma divergente, como eu já falei, já que mesmo antes de ter água no lago, esses raios já são divergentes. Dessa forma, então, a resposta correta, o item que melhor descreve a solução, é o item B. Bem, na verdade, os itens que mais se aproximam da resposta correta são os itens A e B. Mas por que o correto não é o item A? Porque você pode ver que no item A, após sofrerem refração, os raios luminosos eles são convergentes. E aí eu falei que os raios luminosos eles não são convergentes. Por que não são? Exatamente porque eles já são divergentes, mesmo quando você não tem água no lago. Então o item que melhor se assemelha, que melhor representa, é o item B. A segunda questão. Um meio material tem o seu índice de refração definido pela razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz nesse meio. Nós sabemos que o índice de refração N é C sobre V. Considere a tabela da página 181 sobre os índices de refração de diferentes substâncias e responda. No item A, em que meio a luz se propaga com a maior velocidade? Bem, eu vou colocar aqui abaixo a tabela que está na página 181 do livro, a que a questão se refere. A tabela que aqui a questão se refere é exatamente essa, que tem o índice de refração absoluta de algumas substâncias. Nós temos aí a substância, tem o índice de refração absoluto, né, do lado, e aí você pode perceber que dentre as que estão nessa tabela, a que tem o menor índice de refração é o vácuo, e a que tem o maior índice de refração é o diamante. Bem, mas voltando para o item A, eu quero saber em qual meio a luz se propaga com maior velocidade. Bem, a luz se propaga mais rápido no meio onde o índice de refração é menor. Porque quanto menos obstáculo a luz tiver, melhor ela se propaga. Você pode perceber que o índice de refração menor é o do vácuo. Então a luz se propaga com maior velocidade no vácuo e é aquele valor que nós conhecemos, aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. O item B. A luz viaja mais rápido na glicerina do que no gelo? Isso é uma pergunta, verdadeiro ou falso? Comparando os índices de refração, a gente pode perceber que não. O índice de refração da glicerina é 1,47. Olhemos a tabela. Ele é maior do que o índice de refração do gelo, que é 1,31. Então, assim, se o índice de refração da glicerina é maior, a luz se propaga mais lentamente na glicerina do que no gelo. O item C. Em qual meio a luz se propaga com menor velocidade? Vamos lembrar que a luz se propagará com menor velocidade no meio que tiver o maior índice de refração. Então, na tabela, a gente pode perceber que aquele meio que possui o maior índice de refração é o diamante. Portanto, então,
a luz ela vai se propagar com a menor velocidade dentre os itens que estão na tabela no diamante. A terceira questão. Sabe-se que a luz solar, ao atravessar um prisma de vidro, é separada em luzes de diversas cores. Explique esse fenômeno de separação da luz solar, que é a luz branca, em diversas cores ao atravessar um prisma. Bem, a luz branca nós sabemos que ela é composta por 7 cores distintas, que são as 7 cores do arco-íris, que vai desde o vermelho até o violeta. Bem, cada cor tem um índice de refração diferente. Desse modo, ao atravessar o prisma, cada cor sofrerá desvios diferentes. Sofrendo desvios diferentes, essa diferença nos desvios ela causa a separação das cores que compõem a luz branca. E com isso você pode perceber a luz solar, que é a luz branca, separada em diversas cores ao atravessar o prisma. A quarta questão. Considere o seguinte texto. Certos raios luminosos, como os do Sol, ao se transmitirem de um meio transparente para outro, podem dar origem a vários raios refratados de cores diferentes, cada um com uma inclinação própria. Muitas vezes esse fenômeno não é percebido pelo olho humano, porque esses raios, estando muito próximos uns dos outros ou superpostos, dão a sensação de uma única cor, geralmente a branca. Entretanto, para certos meios, com a incidência adequada da luz, esse fenômeno de separação de cores é perfeitamente visível. Bem, o fenômeno abordado no texto é conhecido por reflexão, difração, dispersão, interferência ou polarização. Bem, o que a gente percebe? O texto ele aborda o fenômeno da separação da luz branca em suas diversas cores componentes. Esse fenômeno de separação da luz branca ele é conhecido como dispersão da luz branca. Desse modo, então, nós temos como item correto o item C. Quinta questão da Federal da Bahia. A cultura dos povos reflete, cada um à sua maneira, a observação da natureza realizada durante muitos e muitos séculos. Um caso interessante é o do arco-íris. Na cultura africana e também nos cultos afro-brasileiros, esse belo fenômeno da natureza é associado à divindade Oxumaré. Na Grécia Antiga, à deusa Íris. Na tradição celta, disse que um pote de ouro pode ser encontrado no fim do arco-íris, guardado por doentes. Muitas outras interpretações desse fenômeno natural foram feitas pelos povos asiáticos, ameríndios, enfim, todos os povos do planeta. Bem, o inglês Isaac Newton, em um laboratório rudimentar dentro da sua própria casa, separou de um raio de luz solar as 7 cores do arco-íris. Descreva o modo como Newton realizou esse experimento e que propriedades da luz explicam esse fenômeno natural. Vamos lá então. Newton observou que quando um feixe de luz branca ela incidia num prisma, ele se decompunha em várias cores. Bem, essa decomposição da luz branca em várias cores, ela se deve ao fato de que a luz branca é policromática. Então a luz branca ela é na verdade uma superposição, uma junção das 7 cores, e quando você faz essa luz branca passar adequadamente com a inclinação conveniente por um prisma, essas 7 cores elas são separadas por causa que cada cor possui índice de refração diferente. A sexta questão. Uma fonte de luz pontual, colocada na base de um tanque de água de 20 cm de profundidade, é vista por um observador que está na normal à superfície que passa pela fonte. São dados aí o índice de refração do ar igual a 1, da água 1,33, do vidro 1,58. E aí nós temos alguns arcos e o valor do seno de alguns desses arcos na nossa tabela. Bem, letra A. Qual o valor do ângulo medido a partir da normal em que o observador, estando fora do tanque, deixa de ver a fonte de luz? Bem, esse observador ele vai deixar de ver a fonte de luz por causa da reflexão total. A luz ela vai passar de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Então, dependendo do ângulo de incidência,
pode acontecer reflexão total se o ângulo de incidência for igual ou maior do que o ângulo limite. No caso de ser igual ao ângulo limite, vai acontecer, o raio de luz vai sair rasante, então mesmo assim ele não vai conseguir ver do lado de fora, e no caso de ângulo superior ao ângulo limite vai ter a reflexão total. Então nós vamos ter que trabalhar com o conceito de reflexão total no item A. Nós sabemos da questão que o índice de refração do ar é 1 e da água é 1,33. Desse modo, então, a gente sabe que o seno do ângulo limite é o índice de refração menor sobre o maior. Então vai ficar o índice de refração do ar sobre o da água. Desse modo, então, o seno do ângulo limite é o índice de refração do ar, que é 1, sobre o da água, que é 1,33, 1,333. Vamos lembrar que esse 1,333, na verdade, é a fração 4 sobre 3. Então, quando nós dividirmos, nós vamos ter que o seno do ângulo limite será aproximadamente igual a 0,75. Bem, se nós consultarmos a tabela, o arco cujo seno é aproximadamente igual a 0,75 é o arco de 49 graus. Então, nós temos aí que o ângulo limite será aproximadamente igual de 49 graus. Desse modo, então, para um ângulo igual ou superior ao ângulo de 49 graus, isso é um ângulo de incidência, o observador fora do tanque ele vai deixar de ver a fonte de luz. Então, assim, a partir de 49 graus, o observador deixa de ver a fonte por causa da reflexão total. O item B. Encontre o ângulo de reflexão total no bloco de vidro. Imaginemos que, em vez de água, nós substituíssemos a água por um bloco de vidro. Qual seria o ângulo de reflexão total? Bem, no caso do vidro, o índice de refração da água 1,33, o índice no vidro 1,58. Lembrando que eu só troquei aí os meios. No caso, eu vou substituir o vidro, o ar, pelo vidro. Então, imagine que você tivesse essa luz vindo da água para um meio composto por vidro. Qual seria o ângulo de reflexão total? Desse modo, então, sendo do ângulo limite, nós sabemos que é o índice de refração menor sobre o maior. Com isso, vai ficar o da água sobre o do vidro. O índice de refração da água, 1,33, e o do vidro, 1,58. Dividindo 1,33 por 1,58, vai dar aproximadamente 0,841. E aí a gente consulta a tabela. Pela tabela que nós temos na questão, o arco cujo seno é aproximadamente 0,841 é o arco de 58 graus. 57 graus no caso. 57 graus que é 0,839. Está bem próximo de 841. Bem, desse modo então, o ângulo limite para o caso aí de a gente substituir o ar pelo vidro, o ângulo limite seria um ângulo de 53 graus. A sétima questão. O ângulo de um prisma de vidro vale aproximadamente, na verdade, vale 30 graus. Então, a refringência desse prisma é de 30 graus. Um pequeno pincel paralelo de luz branca incide normalmente numa das faces do prisma, emergindo na outra face um pincel divergente de luz visível. Então você vai ter aí um feixe de luz branca, incide numa das faces desse prisma, e claro, quando um feixe de luz branca passa por um prisma, vai haver a dispersão da luz. Havendo a dispersão da luz, vai emergir, ou seja, vai sair na outra face do prisma, outro pincel divergente de luz. Os índices de refração do vidro para as diferentes cores são esses que constam na tabela do lado. Admitindo-se o prisma imerso no ar, podemos afirmar que o ângulo de abertura do pincel emergente, ou seja, do pincel que sai lá do outro lado do prisma, e a cor que sofre maior desvio são respectivamente quais? Vejam, do outro lado vai sair um pincel de luz divergente. Se eu tenho um pincel de luz divergente, vai haver uma abertura, vai haver um ângulo de abertura entre esse pincel. É esse ângulo de abertura que a questão está pedindo. A questão não está pedindo qual é o ângulo de refração na segunda face do prisma, não é isso que ela está pedindo. Ela está pedindo, nós vamos ter dois feixes de luz saindo do outro lado do prisma,
devido aos desvios diferentes, qual é o ângulo de abertura entre esses dois feixes de luz. Na prática, nós sabemos já que a luz que sofre o menor desvio é a luz vermelha, e a luz que sofre o maior desvio é a luz violeta. Então, quem vai sofrer o maior desvio é a luz violeta. Esse ângulo que eu quero é qual é o ângulo entre o feixe de luz vermelho, que é o que sofre o menor desvio, e o feixe de luz violeta. É isso que a questão está pedindo, qual é o ângulo entre eles. Bem, vamos lá então. Do enunciado nós temos que o ângulo de incidência na primeira face do prisma é 0 grau. Por que é 0 grau? Porque nós temos aí que esse feixe de luz ele incide de maneira perpendicular à primeira face. Se ele incide de maneira perpendicular à primeira face, se ele incide de maneira normal à primeira face, o ângulo com a normal é 0. Então o ângulo de incidência na primeira face é 0 grau. Além disso, o ângulo de refringência do prisma, também foi dito na questão, é de 30 graus. Continuando então, daí nós vamos ter que se o ângulo de incidência na primeira face do prisma é de 0 grau, a refração na primeira face também é 0. Por quê? Porque como o raio de luz vai incidir perpendicular à primeira face, ele não vai sofrer desvio. Se ele não vai sofrer desvio, o ângulo de refração também será 0, isso para a primeira face. Bem, assim nós vamos ter o seguinte, como nós sabemos que o ângulo de refringência de um prisma é R1 mais R2, ou seja, vai ser a refração na primeira face, mais o ângulo de incidência na segunda face, e como nós já sabemos que o A é 30 e o R1 é 0, então nós teremos que 30 é igual a 0 mais R2, ou seja, R2 é igual a 30 graus. O que eu concluo com isso? Eu concluo o seguinte, esse feixe de luz branca, ele incidiu formando um ângulo de 0 grau com a primeira face do prisma, desse modo ele não sofreu desvio, como ele não sofreu desvio na primeira face, o ângulo de refração também é de 0 grau com a primeira face, e também por não sofrer desvio, esse feixe de luz branca, ele continuou apenas um feixe de luz, ele não sofreu dispersão. E aí, pelo cálculo que a gente fez agora por último, a gente percebe que esse feixe de luz ele vai incidir na segunda face do prisma, formando um ângulo de incidência, que é o R2, de 30 graus. Bem, na segunda face do prisma, como ele incide formando um ângulo de 30 graus, ele não vai incidir de maneira perpendicular. Não incidindo de maneira perpendicular, ele vai sofrer desvio. Só que nós temos um feixe de luz branca, e nós sabemos que a luz vermelha sofre um desvio menor do que a luz violeta. Então esse é o nosso trabalho agora. Eu vou descobrir qual é o desvio da luz vermelha, vou descobrir qual é o desvio da luz violeta. Logicamente o da luz violeta vai ser maior pela nossa experiência. O ângulo que eu quero é só você pegar então e subtrair o desvio da luz violeta menos o desvio da luz vermelha, que você vai ver o ângulo entre esses dois feixes de luz, violeta e vermelho. É o cálculo que nós vamos fazer. Para isso, então, nós vamos utilizar a lei de Snell-Descartes, isso na segunda face do prisma. Então, para a luz vermelha, nós temos que o índice de refração do ar é 1, o do vidro, a questão me deu para a luz vermelha 1,414. Então, na outra face do prisma, na segunda face, nós vamos ter o seguinte, NI, que é o índice de refração do meio incidente, multiplicado pelo seno do ângulo de incidência, isso é a lei de Snell-Descartes, é NR vezes o seno de R. O meio incidente é o vidro, multiplicado pelo seno do ângulo de incidência, que é o R2. O meio onde vai acontecer a refração é o ar, multiplicado pelo seno do ângulo de refração no segundo meio, que é o I2. O I2, no caso aqui, para a luz vermelha. O índice do vidro, nós sabemos que é 1,414 para a luz vermelha, multiplicado pelo seno de 30, é igual ao índice do ar, que é 1, multiplicado pelo seno de I2. Vamos lembrar que o seno de 30 ele vale 1 sobre 2. Quando eu pegar 1,414 multiplicado por 1 sobre 2, vai dar então 1,414 multiplicado por 1 sobre 2 dá 0,707. Então o seno do ângulo de incidência, que é o ângulo I2, ele é igual a 0,707.
Isso, no caso, é o seno, só relembrando aqui, corrigindo, o I2 é o ângulo de refração na segunda face do prisma da luz vermelha que é que eu estou trabalhando. Bem, se nós pegarmos, por exemplo, uma tabela trigonométrica ou uma calculadora científica, nós vamos perceber que o arco, cujo seno é 0,707, isso aí vai ser o arco de 45 graus aproximadamente. Então isso quer dizer que a luz vermelha ela vai sair na segunda face do prisma com um ângulo de refração de 45 graus. Então ela vai sofrer um desvio de 45 graus. Bem, continuemos então agora só que para a luz vermelha, ou para a luz violeta. Vermelho nós já fizemos. Para a luz violeta nós temos que o índice de refração do ar é 1. O do vidro para a luz violeta pela tabela é 1,732. Então nós vamos aplicar a lei de Snell-Descartes. Vamos lembrar que no caso em questão, o índice de refração do meio, onde acontece a incidência da luz, é o índice do vidro. O seno de incidência da luz é, na verdade, o R2. O seno do ângulo de incidência da luz na segunda face do prisma é, na verdade, o seno de R2. O índice do meio, onde vai acontecer a refração da luz, é o índice do ar. E o seno do ângulo de refração é o seno do I2. E nós queremos saber quanto é o I2, no caso, para a luz violeta. Bem, o índice do vidro, 1,732, multiplicado pelo seno de 30, já que o R2 é 30, é igual ao índice do ar, que é 1, multiplicado pelo seno de I2. Vamos lembrar que o seno de 30 ele vale 1 sobre 2. Então, na hora que eu multiplicar 1,732 por 1 meio, nós vamos obter o valor 0,866. Com isso, então, o seno de I2 para a luz violeta é 0,866. E aí, claro, consultando uma tabela trigonométrica, você percebe que o arco, cujo seno é 0,866, é aproximadamente o arco de 60 graus. Então, o que você percebe? A luz violeta ela vai ser refratada na segunda face do prisma, formando um ângulo de 60 graus com a normal. Então, vamos lá. A luz vermelha, como nós já havíamos calculado, ela é refratada na segunda face do prisma, formando um ângulo de 45 graus com a normal. E a luz violeta, que sofre uma refração maior, ela será refratada, formando um ângulo de 60 graus. O que a questão pede é qual é o ângulo entre esses dois feixes. Qual é o ângulo entre a luz vermelha e a luz violeta. É só então você pegar e subtrair os arcos. Nós vamos pegar aí então, a gente já viu, como a gente já sabia desde o começo, que a luz que ia sofrer o maior desvio era a luz violeta. E o ângulo entre os raios emergentes é só pegar 60 menos 45, ou seja, 15 graus. Bem, então nós temos um ângulo de 15 graus, com a luz violeta sofrendo o maior desvio, de modo que a resposta correta é o item A. A oitava questão. Representado na figura abaixo, é possível ver um raio luminoso na seção principal de um prisma. E aí você percebe que é um raio de luz monocromática, ele incide de maneira perpendicular à primeira face do prisma. Nós temos que o índice de refração do ar é igual a 1. Esse prisma ele é um prisma que ele tem como seção transversal um triângulo retângulo equilátero, como a gente pode perceber, já que o ângulo é de 45 graus em uma das faces. E a partir daí vamos ver o que a questão pede. Eu quero saber qual é o índice de refração do prisma, de modo que o raio representado sofra reflexão total. Lembrando que o índice de refração do ar é igual a 1. Vamos lá então. Bem, da imagem a gente pode observar que o ângulo de incidência na segunda face do prisma, que é onde vai acontecer a reflexão total, ele é um ângulo de 45 graus. Por quê? Como nós temos que esse prisma ele forma um triângulo retângulo, e como a luz incide de maneira perpendicular à primeira face, isso quer dizer que o raio de luz é paralelo à face inferior do prisma. Então, o ângulo de 45 graus que nós temos na face inferior vai ser, na verdade, o ângulo que esse raio de luz vai fazer com a segunda face do prisma, lá onde ele toca a segunda face, onde ele atinge a segunda face. Então, o ângulo limite, no caso aí, é o ângulo de 45 graus.
Por que ele vai ser um ângulo limite para esse caso aqui? É porque esse ângulo ele se comporta como um ângulo limite, já que a partir dele vai acontecer a reflexão total. Você tem aí no caso, ó, nessa imagem ilustrada, o raio de luz ele nem é refletido, porque você não tem na imagem o raio refletido, e ele nem é refratado, porque você não percebe o raio saindo refratado do outro lado do prisma. Então, na verdade, a gente adota para esse tipo de caso que é a partir desse ângulo que vai acontecer a reflexão total. Então, nesse caso, a gente teria que o raio refratado ele saiu rasante. Então, nós nem tivemos refração, nem tivemos reflexão total para esse caso aqui. Bem, então, como eu falei agora há pouco, nós vamos ter o seguinte. Nós sabemos que o seno do ângulo limite é o índice de refração menor sobre o índice de refração maior. Como o ângulo limite ele é o ângulo de 45 graus, o índice de refração menor é o do ar e o índice de refração maior é o do vidro, então nós vamos ter que o seno do ângulo limite é o índice de refração do ar sobre o do prisma, do vidro que forma o prisma no caso aí. Bem, daí então nós teríamos que o seno de 45, já que o ângulo limite é de 45, é o índice de refração do ar, que é 1, sobre o do prisma que eu quero saber. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, é igual a 1 sobre o índice do prisma. Fiz aí produto dos meios pelos extremos, passa a raiz de 2 dividindo, então o índice de refração do prisma ele é 2 sobre raiz de 2. Vamos racionalizar, multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 2, então nós teremos que o índice de refração do prisma ele é 2 raiz de 2 sobre 2, já que a raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá a raiz de 4, que é 2. Corto 2 com 2, com isso então a gente conclui que o índice de refração do prisma é igual à raiz quadrada de 2. Vamos lembrar que a raiz quadrada de 2 ela vale aproximadamente 1,41, então nós teríamos que o índice de refração do prisma vale aproximadamente 1,41, ok? Então como a gente tomou o menor ângulo tal que ocorre a reflexão total, então para N, para um índice de refração do prisma igual a 1,41, esse raio ele vai sair rasante à superfície de separação dos meios, e para um índice de refração do prisma maior do que esse valor, nós vamos ter a reflexão total. Então, a partir desse valor, a partir do índice de refração do prisma 1,41, é que nós teremos uma reflexão total. Desse modo, então, o índice de refração do prisma ele tem que ser maior do que 1,41, já que a questão pede para que haja reflexão total. Como eu disse, para um índice de refração do prisma igual a 1,41, nem vai haver refração, nem vai haver reflexão total. Vai haver, no caso, um raio que sairá rasante à superfície de separação dos meios. Desse modo, a gente finaliza a correção da nossa última atividade, onde nós abordamos conceitos relativos à refração da luz.